Boa noite mais uma vez a todos. Vamos retomar aí a nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos aí no capítulo 11, na metade do capítulo 11 já, né? Vamos pegar aí do verso 16 em diante, onde nós havíamos parado na semana passada, e chegar até o fim. Se eu conseguir chegar até o fim da segunda carta aos Coríntios e sobrar tempo, aí eu vou ficar à disposição de vocês. Vocês podem terminar a aula mais cedo ou vocês podem ocupar esse espaço para trazer alguma contribuição, alguma pergunta que você queira trazer, ok? O Paulo, ele está dentro daquele contexto, né, desde lá do capítulo 10, a questão da batalha espiritual. Ele disse, né, que ele se vê numa peleja, ele se vê numa guerra, e de fato, né, a vida cristã não é um mar de rosas, a vida cristã não é um lugar de descanso, embora a fé em Deus ela é descanso, né? Jesus disse: "Vinde a mim e eu vos aliviarei", vocês vão encontrar descanso. Então a fé é o descanso, mas esse descanso é o descanso da nossa busca por sermos aceitos por Deus. Então, até chegarmos à fé, a gente estava fazendo tudo o que nós podíamos, acreditando que nós podíamos provocar, nós podíamos alcançar nossa aceitação da parte de Deus por nossos próprios esforços. Então, é nesse sentido que Jesus diz: "Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados", né? Cansados de querer se acertar com Deus por seus próprios caminhos, por seus próprios modos, por sua própria justiça, né? Então, a fé tem esse sentido de, finalmente, eu descansei, ou seja, eu deixei de trabalhar porque eu entendi que a salvação é um dom gratuito de Deus e ela é recebida mediante a fé. Mas quando você entra, né, para o reino, quando você vem para dentro desse abraço divino, dessa aceitação, desse acolhimento divino, e a Bíblia diz que você está salvo, que você está seguro em Deus, que você foi reconciliado com Deus, que agora você pertence a Deus, etc. Tudo isso é muito verdade, é fundamental que a gente mantenha isso em mente e também alimentando o coração. Só que estar em Deus, estar nessa nova condição, não significa que nós estamos livres dos problemas, de lutas, de dificuldades, né? E o Paulo ele já tratou disso desde lá do capítulo 1, né, que ele vem dizendo: olha, não quero que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio lá na Ásia, que nós chegamos a ponto de desesperar da própria vida, mas o Senhor nos livrou, etc. e tal. Então, o assunto da segunda carta aos Coríntios é a tribulação, a do Paulo, a da igreja de Corinto, lutando lá com os falsos mestres, é a luta contra o diabo, que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. É uma luta constante. E nesta luta, nós podemos ter cicatrizes, nós podemos ser feridos, não é? Nós podemos ficar machucados. E o Paulo vai continuar tratando disso aqui, só que o Paulo, lembrando que agora o embate dele é com aqueles que ele denominou lá inicialmente de os superapóstolos, não é? Depois ele denominou eles também como falsos apóstolos, aí no verso 13 do capítulo 11, falsos apóstolos. Depois ele os denominou de o próprio Satanás disfarçado de anjo de luz.
Então, ele está nesse embate aí, é nesse contexto desse embate com os tais superapóstolos que o Paulo está falando aqui, escrevendo aqui. E o Paulo vai usar aqui de um tom de ironia. Ironia é um recurso didático, né? É um recurso que pode ser usado dentro do ensino, né? A ironia, o sarcasmo, ele pode ser usado como instrumento de comunicação. E o Paulo vai fazer uso aqui, sim, de muita ironia. E eu vou mostrar para vocês aqui, né, as ironias do Paulo. Verso 16, então, ele prossegue, né? Digo mais uma vez que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, aceitai-me como louco, para que eu também tenha algo de que me orgulhar. Eu também tenha algo de que me orgulhar. Ele está fazendo uma acusação direta aí aos superapóstolos que se orgulhavam, né? A grande ênfase dos superapóstolos era a sua autopromoção. Eles não estavam, como apóstolo, dispostos até a sofrer pela causa evangélica, né? Pela pregação do evangelho. Não, o negócio desses homens aqui era outro. O negócio desses homens era ocupar o palco da igreja para a sua autopromoção, né? Não há, como Paulo disse lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, não há aquele nada quis saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Não, eles queriam usar a linguagem de sabedoria, eles queriam se apresentar diante da igreja para os crentes como os sábios, como os filósofos, e aí cada um deles atrair, né, uma fatia da igreja atrás de si mesmos. O Paulo, então, diz para eles, eu vou, por algum momento aqui, eu vou me comportar do jeito que vocês, já que vocês podem se orgulhar, eu também quero me orgulhar um pouco, só que ele vai ser irônico. Ele diz aí, o que digo, não o digo com a autoridade do Senhor, mas como se fosse loucura, orgulhando-me sem hesitar. Veja que o Paulo é escravo de Cristo. E aqui, quando ele vai se propor a se orgulhar, uma vez que como escravo de Cristo, ele se orgulha na cruz de Cristo, aqui ele está dizendo, olha, isso não é da parte do Senhor. Quando eu vou me orgulhar, veja que ele já está alfinetando os superapóstolos. Porque esse negócio da gente usar a causa de Cristo, usar dons espirituais, usar o ministério, usar a arte da comunicação do evangelho, do ensino do evangelho, pretendendo-se autopromover, pretendendo-se a autopromoção, isso aí não vem da parte do Senhor. E o Paulo está alfinetando nesse sentido. Então, ele está dizendo, o que eu vou fazer agora não é do Senhor. Embora ele vai ser irônico, embora ele não vá se orgulhar, eu vou mostrar isso na sequência. Visto que há muitos que se orgulham segundo os padrões humanos, né, se orgulham segundo a carne, eu também me orgulharei. De boa vontade, suportais os loucos. A outra alfinetada, né, ele está dizendo que aqueles que se autopromovem às custas da igreja, às custas do evangelho, na verdade são loucos. Então, se vocês suportam os loucos, pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos tira vantagem de vós, se alguém se exalta sobre vós, se alguém vos esbofeteia, o Paulo está dizendo que é isso o que esses exploradores fazem. Eles não estão servindo a igreja, eles não estão alimentando ovelha, eles não estão promovendo a causa de Cristo, eles estão usando a causa de Cristo, usando a igreja, usando as ovelhas para o seu próprio benefício. E o que causa espanto aqui no Paulo é que a igreja de Corinto parece que está anestesiada, parece que ela está considerando todas essas coisas normais, né? Ela não tem um juízo crítico. E o Paulo já criticou isso lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? Quando ele diz, não há sábio entre vocês aí, vocês estão levando um e outro para tribunal de homens, será que não há sábio entre vós?
E isso era uma alfinetada grande, porque o Paulo tinha acabado de falar no capítulo 1 ao 4 dos sábios de Corinto, daqueles que formavam ali os grupinhos dentro da igreja ao redor de si mesmo. E aqui ele está dizendo que essas pessoas estão sendo simplesmente acolhidas na igreja, aceitas na igreja, como se fosse a coisa mais natural e normal do mundo. O Paulo já tinha, inclusive, apontado que a igreja de Corinto vinha até considerando que você podia ser membro da igreja e celebrar a ceia do Senhor num domingo na igreja, e na quarta-feira você sentar lá na mesa de demônios, né? Parece que isso era também algo que estava sendo tolerado na igreja. Uma outra coisa que estava sendo tolerada na igreja, e aí ele trabalha isso lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, é que parece que você apresentar-se diante de Jesus, diante de Deus, como santificado, e você manter relação com prostitutas, e aí as prostitutas são prostitutas sagradas, são as sacerdotisas dos templos paganos, você se tornar uma só carne com a prostituta ou com os prostitutos, no caso também, era considerado normal. Veja que a igreja, se a tua igreja tem problemas, a igreja de Corinto é a mais problemática das igrejas que nós conhecemos, né? Tem problemas seríssimos aqui, não só, né, do ponto de vista doutrinário, bíblico doutrinário, mas tem questões relacionadas à questão moral, e uma cegueira tal que a igreja não tem discernimento. Uma igreja que se julgava composta de tantos sábios, e uma igreja que dizia de si mesma: olha, nós temos todos os dons espirituais, nenhum dom nos falta, era uma igreja bem faltosa na questão do discernimento, né? Então, se nenhum dom faltava, pelo menos o dom de discernimento de espírito deveria estar presente ali, se manifestando para julgar esses superapóstolos que aqui o Paulo está expondo, o Paulo está apresentando, né, o que eles, na verdade, são. Eles não são nada de superapóstolos, na verdade, eles são falsos apóstolos, na verdade, eles são mensageiros de Satanás, né? Na verdade, eles são pessoas que estão usando a causa de Cristo e a igreja para a sua própria autopromoção. Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo em que alguém se atreve a orgulhar-se, falo como louco, também me atrevo. Veja, sempre é uma loucura. Aqui o Paulo coloca, né? É uma loucura, sempre vai ser uma loucura, e também vai ser algo à parte de Cristo, o orgulho, se é que a gente pode chamar assim, o orgulho espiritual, né? O uso da nossa posição na igreja, do nosso ministério, dos nossos dons espirituais, ou quem sabe até o nosso tempo de casa, né? Tem pessoas que elas são muito antigas na igreja, e isso confere a elas também essa liberdade, né, de ter ali uma familiarização tão grande com a igreja que perde de vista que a igreja não é a casa da gente, né? A igreja não é a extensão da cozinha da nossa casa. Às vezes isso acontece também, e é um perigo. E sempre que isso acontecer, isso está não só à parte de Cristo, não tem nada a ver com Cristo, mas também é chamado aqui pelo apóstolo como loucura, um estar fora de si, né? Que ele agora ele quer participar dessa loucura, ele quer também se gloriar, se orgulhar, junto com esses superapóstolos, só que aí nós vamos ver que ele vai ser apenas irônico. Naquilo em que alguém se atreve a orgulhar-se, falo como louco, também eu me atrevo. E qual é o orgulho do Paulo? O Paulo vai se comparar, né,
comparar ali o seu currículo com o currículo dessas pessoas. E então ele vai dizer assim, são hebreus? Ele vai dizer, eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Bom, se são servos de Cristo, o Paulo tem dúvida, porque ele já disse que eles são falsos apóstolos, que eles são, na verdade, mensageiros de Satanás, que se disfarça de anjos de luz. Mas aqui ele não vai entrar nessa questão. Se eles são servos de Cristo, o Paulo vai dizer, sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Novamente aqui, a questão de quando o meu dom espiritual, quando a minha realização na igreja ou no reino de Deus é usado para a minha autopromoção, isto é estar fora de si, isto é loucura. Mas o Paulo vai falar aí de coisas que, de fato, faz dele um servo de Cristo superior aos superapóstolos. Porque, veja, como é que se manifesta, na verdade, o apóstolo, né? Como é que, se alguém é superapóstolo, ou seja, se alguém é mais apóstolo do que os outros, se alguém é mais servo do que os outros, como é que esse mais se manifesta? E o Paulo vai, então, agora aí, usando da sua ironia, ele vai dizer, muito mais em trabalhos. Veja, os super na igreja não são aqueles que ocupam, né, dentro de uma hierarquia, o ponto mais alto, ou tem um status mais elevado que os demais. O Jesus mesmo disse aos discípulos, né, que se vocês querem ser maiores aí entre vocês, o maior entre vocês seja aquele que serve a maioria. Então, qual é a medida do maior dentro da igreja? É aquele que serve o maior número de pessoas. Então, o Paulo está dizendo que o super aqui, se é que há super apóstolo, então esse super, esse mais do que os outros, precisava ser evidenciado por mais trabalho, né? Então ele diz aí muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicoteadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebido os judeus 39 chicotadas. Aqui a expressão é 40 menos 1, né? O 39, porque julgava-se que uma pessoa, um ser humano, podia aguentar até 39, a 40ª matava, né? Então, o que o Paulo está dizendo é que ele foi chicoteado quase à beira da morte, o que também aconteceu com Jesus, né? Nas chicotadas com que Jesus também foi castigado. 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. O Paulo, ironicamente, ele está definindo aqui o que seria um superapóstolo. Ele não está dizendo que ele é superapóstolo. Mas já que existiam os superapóstolos em Corinto, o Paulo está dizendo, então eu vou apresentar para vocês o que seria um superapóstolo. E aí ele apresenta esse currículo, né, dele como apóstolo de Jesus Cristo. Eu acho, né, impressionante essa inversão de lógica, né? Aliás, esse confronto da lógica divina com a lógica humana. Os superapóstolos e a igreja de Corinto, todos eles estão seguindo a lógica humana.
E qual é a lógica humana? A gente já mencionou diversas vezes, né? A teologia da divina retribuição, por exemplo, ela é uma lógica humana. A filha da teologia da divina retribuição, que é a teologia da prosperidade, ela também segue a lógica humana. Qual é a lógica humana? Se você é de Deus, tudo vai bem com você. Porque Deus é dono de todas as coisas. Então, se você está associado com Deus, então você partilha também de todas as coisas. Se você é filho de Deus, então, segundo a lógica humana, e Deus é rico, né? Deus é dono de todas as coisas, então você não pode passar necessidades. Você não pode ficar doente. Sofrimento na vida do crente está fora de questão. Faz sentido. É por isso que esse tipo de pregação atrai multidões, porque faz sentido. O que não faz sentido na lógica humana é crente sofrendo. Eu estou preparando lá um grupo de irmãos para o batismo. E domingo agora, em nossa sala, uma irmã estava dizendo, foi assim, pastor, eu tenho muita dificuldade porque eu tenho muita enfermidade. E aí eu digo para as pessoas, né, que eu sou de Deus, que eu sou de Cristo, que eu sou crente e tal, e as pessoas duvidam que eu seja realmente crente, porque eles dizem que eles são mais saudáveis do que eu. Faz sentido, é a lógica humana mesmo, faz sentido. Não é à toa que os expoentes da teologia da prosperidade atraem multidões, porque é a lógica humana. O pastor? Sim. E o também pior é pastor também sofrer, né? Sim. Missionário sofrer Sim. não é da lógica humana, né, pastor? Não. Não Imagina. Faz sentido. Não, imagina. O que é a lógica humana? Lógica humana, você é missionário, você vai para o campo, você não fica doente, né? Você vai para o campo e tudo que acontece no campo é frutificação, você não tem impedimentos, né? Você planta igreja, você batiza centenas de pessoas, os missionários voltam, né, falando das dezenas de pessoas que eles batizaram, e os missionários também, com os seus testemunhos, eles acabam muitas vezes alimentando esse tipo de coisa, né? Eles acabam alimentando isso porque a gente é muito voltado para a teologia dos resultados, né? E nem sempre nós vamos ter resultados, os resultados que nós desejamos da nossa semeadura. O Paulo disse lá no capítulo 2, né, da primeira carta, ele disse que, olha, eu e o Barnabé, um planta, outro rega, mas se Deus não der o crescimento, nem o que planta, nem o que rega é qualquer coisa. E esse Deus dá o crescimento não está no meu controle. Eu não controlo as mãos de Deus e eu nem sei por quê. Em certos ministérios, parece que a coisa floresce em termos de frutificação e de resultados, em outros não. Em certos campos, o missionário vai lá e volta feliz da vida, trazendo os seus feixes, enquanto outros missionários em outros campos voltam só com as lágrimas. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem que entender que essa questão de a gente falar de resultados do nosso trabalho e definir resultado em termos de sucesso ministerial e com isso dizer às pessoas que este é o resultado lógico do trabalho dedicado, do trabalhador dedicado, a gente vai ser muito injusto com muitos homens de Deus, mulheres de Deus, porque a coisa não funciona desse jeito. Tem gente que parece que está no ministério para sofrer, né? Enquanto outros têm muitas coisas para celebrar,
há outros que estão no ministério para sofrer. Os superapóstolos aqui, por exemplo, só tem celebração. O Paulo vai continuar dizendo aqui, porque esses camaradas têm todos os dons espirituais, pelo menos eles diziam que tinham. Esses camaradas tinham experiência de arrebatamento. O Paulo vai compartilhar aqui no capítulo 12 uma experiência de arrebatamento, mas vai compartilhar por quê? Porque eles diziam que o Paulo não era apóstolo, porque Paulo não tinha as experiências que eles tinham. E, principalmente, as experiências de arrebatamento espiritual. Então, quando a gente coloca as coisas nesse sentido, a gente está alimentando uma lógica humana. Imagina você investir lá do orçamento da sua igreja, você investir 3, 4, 5 mil reais só em um campo missionário e passar 1 ano de trabalho, 2 anos de trabalho, 3 anos de trabalho, e esse missionário, toda vez que vem à sua igreja, ele fala assim, olha, irmãos, muita luta, muita dificuldade, nós estamos pregando o evangelho, mas não batizamos uma só pessoa até agora, mas estamos firmes lá. Por que certas áreas do globo terrestre recebem tão pouca ênfase da prática missionária da maioria das igrejas? Por causa da política de resultado. Por que a janela 10x40, né, que foi um desafio aí, hoje quase não se fala mais, mas foi um desafio aí da década de 90, primeira década do novo século? Por que é a parte mais carente e com menos presença missionária? Porque é caro e o resultado é demorado. É caro. Esses lugares, manter um missionário lá, uma família missionária, é caro para a igreja. E como é que você vai dizer para a igreja, irmãos, olha, vamos continuar ofertando para o nosso missionário lá, se você não apresentar resultado para a igreja? As pessoas gostam de investir no que está dando certo. E dar certo é resultado. Então, esses lugares vão continuar a seguir essa lógica, as agências missionárias vão continuar amontoando missionários em países que são considerados já alcançados, em detrimento de muitas outras nações que não têm presença evangélica. Mas essa é a lógica humana. Imagina um missionário como Paulo. É óbvio que o Paulo ele tem também lá as suas celebrações. Né? Se você pegar, puxa, todo lugar que esse camarada passa, ele planta uma igreja, pelo menos, né? Ele deixa uma igreja ali. Mas ele não se gloria nisso, não é esse relatório que ele dá. Ele fala da perseguição que sofre. E aqui ele elenca aí uma relação enorme de experiências que a gente pode chamar de ruins, negativas, nenhuma positiva. Né? Mais para frente, um pouquinho, ele vai dizer o que é um apóstolo. Um pouquinho mais à frente, ele vai juntar isso e ele vai dizer para nós o que é um apóstolo, o que qualifica uma pessoa como apóstolo de Cristo. Mas aqui ele está sendo irônico com o superapóstolo. Vocês estão um pouco mais adiante aqui, ele vai dizer, né? Enquanto vocês estão subindo, eu estou descendo. Enquanto vocês são sábios, eu sou fraco. Né? E veja como é que ele segue o argumento dele aí. Ó. Verso 29. Quem se enfraquece, que eu também está falando do peso, né, que ele carrega aí pelas igrejas. E ele diz aí no 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, a fim de prender-me, mas desceram-me muralha abaixo, num cesto, através de uma janela. Que coisa mais humilhante! Isso aqui é o oposto, é a ironia, Paulina, é o oposto do arrebatamento.
Aqui ele está falando assim, olha como vocês são maiores do que eu. Enquanto vocês estão subindo, eu fui descido num cesto para salvar a própria vida. O Paulo adoraria dizer assim, olha, como eu sou bom também como vocês. Eu estava lá na cidade de Damasco e o rei Aretas mobilizou lá o seu exército para me prender. E quando eles estavam quase pondo a mão em mim, Deus fez comigo como fez com o Filipe, depois que ele evangelizou ali o eunuco. Ele foi tomado, né? E se achou em outro lugar, foi transportado e se achou em outro lugar. O Paulo adoraria poder dizer isso, mas qual era a experiência real? Eu fui descido num cesto, muro abaixo, escondido dentro de um cesto, para salvar a própria vida. Quem, segundo a lógica humana, daria crédito para Paulo? Quem, segundo a lógica humana, diria, eis aí um homem de Deus? A gente precisa tomar muito cuidado com a lógica humana. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. E os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. O Pedro tomou uma bordoada de Jesus por causa disso. Lá em Mateus 16, ele tem duas experiências com Jesus. Uma, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai. Ninguém podia chegar a essa conclusão se o Pai não tivesse revelado. Aí o Pedro fica empolgado. Jesus começa a dizer assim, olha, o Filho do Homem vai seguir para Jerusalém, ali ele vai ser preso, as autoridades judaicas vão prendê-lo, vão entregar aos gentios, vão maltratá-lo, vão rejeitá-lo e matá-lo. Aí o Pedro, não mais bem-aventurado, chama Jesus de canto e diz, Senhor, tenha pena de si mesmo. Deus jamais deixaria uma coisa dessa acontecer contigo. E Jesus então diz para ele, arreda, Satanás, porque não cogitas, não pensa os pensamentos de Deus. O que Jesus disse para o Pedro? Que quando a gente acha que vida cristã exclui sofrimento, a gente está pensando segundo os homens. Se vida cristã exclui sofrimento, não haveria salvação, porque não haveria cruz. Então, a teologia da prosperidade, que alguém já disse que nasceu no inferno, de fato nasceu no inferno. Porque é uma teologia que afirma que a vida com Deus é evidenciada pela ausência de sofrimento. E a lógica divina vem no sentido oposto. A vida com Deus inclui o sofrimento. E é o que o Paulo está colocando aqui. E ele está dizendo que, enquanto vocês estão tendo experiências de arrebatamento, enquanto vocês estão aí com os seus terninhos bem passadinho, engomadinho, enquanto o semblante de vocês não tem nenhuma ruga, não tem nenhuma gota de suor,
enquanto vocês aparentam que acabaram de sair do terceiro céu, de um encontro com Deus no paraíso, enquanto isso acontece com vocês, olha o que acontece comigo. E aí, então, ele elenca todas essas experiências e, por último, para preparar os superapóstolos para aquilo que ele vai compartilhar com eles no capítulo 12, ele conta essa última aí, que lá em Damasco, para salvar a própria vida, ele não teve uma intervenção divina. Ele precisou de um cesto. Ele precisou ser descido em um cesto pelo muro da cidade. Senão ele teria morrido. Mas Deus não salva, Deus não livra. A gente não deve, nessas situações, clamar a Deus, e Deus age para nos livrar. Tudo isso é verdade. Mas nada disso deve ser padronizado. Há ocasiões que você tem que se virar, sim. Há ocasiões que você tem que se virar com o que Deus já te deu. E o que eles tinham lá, no momento, na hora, era uma corda e um cesto. E eles usam, então, uma corda e um cesto para salvar a vida do Paulo e o Paulo salvar a própria vida. Mas a gente não pode pensar que essa corda e esse cesto, embora humilhante para um apóstolo, não foi uma providência divina? Sim, é isso que eu acabei de falar. A gente precisa usar o que a gente tem, né? Então, eu acho que Deus age aí, né? Sim, nas pequeninas coisas, ele põe uma luz ali que você vê. Sem dúvida, mas veja, é justamente essa visão do super, seguindo a lógica humana, que faz com que a gente fique cego para a presença da graça de Deus nas coisinhas pequenas. Isso é verdade, isso é verdade. Não é? As pequenas coisas tem que agradecer. A gente fica esperando coisas grandiosas de Deus. E se a gente condicionar a vida às coisas grandiosas, nós vamos perder muito da graça de Deus que nos vem por coisas não tão óbvias. Imagina o que era um cesto e uma corda, talvez jogado num canto da sala, ou talvez guardado numa despensa, e que na hora do aperto, obviamente eles oraram, porque eles estavam em culto, e eles devem ter dito para Deus, Deus, e agora? Salva-nos. E, de repente, alguém se lembrou que tem um cesto e tem uma corda. O Paulo não está dizendo assim, olha, nós clamamos a Deus, a resposta não veio, e a gente teve que se virar com o cestinho lá. Não, ele está se gloriando nisso. Enquanto os superapóstolos estão se gloriando nas coisas espetaculares que supostamente estão acontecendo com eles, o Paulo está se gloriando nas coisas pequenas e vendo num cesto e em alguns metros de corda a presença misericordiosa e salvadora de Deus. É impressionante isso. E agora ele vai continuar a sua loucura. Ele vai continuar se gloriando, só que ele vai permanecer irônico. Ele diz aí, é necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada. Veja, mais um acréscimo que o Paulo faz, né? Aqueles que usam o ministério, os dons espirituais, os recursos, o tempo de igreja, as capacidades, aqueles que usam dessas coisas,
não mais para servir a igreja, mas para a sua autopromoção. Eles estão fora de si, loucos, usando a linguagem do Paulo. Eles não estão servindo a Cristo, pelo contrário, eles estão sendo instrumento de Satanás que se disfarça em anjo de luz. E aqui ele acrescenta algo. Isto não serve para nada. E, de fato, ele já tinha dito isso quando ele tratou dos dons espirituais lá nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios. Se eu tiver fé que remova montanhas e não tiver amor, isso não é nada. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um metal que soa e como um sino que retine. Não serve para nada. E ele está dizendo, então, que isto não serviria para nada, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Essa expressão é sarcástica, porque é disso que os superapóstolos se ocupavam lá na igreja de Corinto. E como eles estavam dizendo que o Paulo não podia ser apóstolo, porque ele não tinha essas visões e revelações do Senhor, então ele está dizendo, agora então, vocês me forçaram a isso, eu vou passar então a narrar, a contar as visões e revelações do Senhor. E como é que ele começa isso? Ele começa na terceira pessoa. Esperava-se que o Paulo usasse da primeira pessoa, porque ele está se contrapondo aos superespirituais apóstolos de Corinto. Mas ele começa com tal desprezo, ele está com tanta má vontade de dar testemunhos das visões e das revelações do Senhor, que ele vai falar de si na terceira pessoa. E ele começa, então, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, veja que desprezo, os superapóstolos eram super atualizados. Eles tinham experiências recorrentes de arrebatamentos. Mas o Paulo vai falar na terceira pessoa, conheço um homem em Cristo, e vai lembrar de uma experiência que ocorreu há 14 anos. Ora, se Paulo está escrevendo a segunda carta aqui no ano de 57, então essa experiência ele deve ter tido ali mais ou menos na metade da sua segunda viagem missionária. Não temos nenhuma indicação no relato de Lucas em Atos, e não temos nenhuma indicação nos demais escritos paulinos de como foi isso, onde foi isso. Só aqui ele menciona que isso aconteceu em algum lugar naquele período, ou seja, há 14 anos. Qual foi a experiência? Foi uma experiência de arrebatamento. Esse homem em Cristo foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, que ele vai fazer referência no verso 4, chamando de paraíso. Foi arrebatado ao paraíso. Então, o que é o terceiro céu? O terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Então, qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu dos pássaros. É o céu das aves. Qual é o segundo céu? O segundo céu é o firmamento. E o terceiro céu
é o lugar da habitação de Deus. Que Jesus também, ali na sua crucificação, a um daqueles ladrões crucificados que se converte, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele é arrebatado até o terceiro céu. O Paulo, mantendo esse distanciamento, veja que ele está contando algo, mas ele mantém um distanciamento. É um homem em Cristo que ele conhece, é algo que aconteceu há 14 anos, de fato foi um arrebatamento ao terceiro céu, mas ele sequer sabe qual é a natureza dessa experiência. Se foi no corpo, se foi fora do corpo, ou seja, se foi uma experiência em que o espírito foi arrebatado, ou se foi uma experiência no próprio corpo, se foi uma visão, se foi um sonho, ele não sabe. Talvez saiba. Talvez o Paulo saiba. Mas ele está mantendo um distanciamento dessa experiência. E ele vai repetir no verso seguinte, dizendo que sei que esse homem, e ele repete, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. É uma experiência com Deus que parece ficar nos domínios de Deus. Não só o que ele ouviu lá não é lícito referir aos homens, mas parece que a própria experiência em si deve permanecer sob domínio de Deus. Ou seja, eu não sei, Deus sabe. Este homem foi arrebatado ao paraíso e neste arrebatamento ele ouviu palavras inexprimíveis. Palavras inexprimíveis são palavras que estão acima do entendimento humano. Não é que o Paulo não tenha tido algum benefício de ouvir essas palavras, mas elas são numa escala tão elevada que o Paulo não encontra vocabulário na sua língua para falar sobre elas. É algo semelhante àquilo que ele compartilhou no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele termina o verso 4 dizendo que essas palavras inexprimíveis não são permitido ao homem mencionar. Eu acho muito interessante a maneira como Paulo está lidando aqui, porque isso oferece para nós um paradigma, um padrão que deve ser regulador dos nossos testemunhos. Porque muitas vezes os testemunhos dados, né, em igrejas, visando a glória de Deus, na verdade é uma autopromoção mesmo. São experiências, às vezes, superestimadas, são experiências cheias de detalhes, não é? Que indica que há uma intencionalidade de fazer aquela experiência parecer ser mais do que ela de fato foi. Então, funciona mais ou menos como uma tentativa de autopromoção e, ao mesmo tempo, uma tentativa de impressionar
os ouvintes. No final de um culto assim, é natural que ao término do culto essa pessoa está rodeada de gente. É natural que tenha gente, inclusive, querendo tirar foto com elas. Porque foi o que aconteceu. Não houve, de fato, a intenção de promover a Deus, a glória de Deus e a edificação da igreja. Então, qual o resultado disso? O resultado disso é que no final do culto lá, as pessoas estão rodeando essa figura e até querendo tirar foto com ela. Nesse homem, diz o Paulo, eu me gloriarei. Vê, nesse homem que é ele. Neste homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo. O Paulo está se dividindo aqui. Está meio que esquizofrênico, né? Ele está falando de si em termos de uma experiência que ele teve, mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele não quer usar essa experiência para autopromoção. Então, neste homem me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. E aí o Paulo volta de novo ao mesmo tema, né? Da descida no cesto em Damasco. E das experiências que ele contou aqui, do verso 23 ao 28, do capítulo 11. Ele vai se concentrar nas suas fraquezas. Por que o Paulo vai se concentrar nas suas fraquezas? Ora, quando nós nos concentramos nas nossas fraquezas, a gente pode ficar desconfiado que a gente está manifestando aí algum sinal de depressão. Uma pessoa que fala, né, o tempo todo das suas fraquezas, muitas vezes em tom melancólico, não é? Elas podem dizer essas coisas e no final dessa narrativa elas podem dizer assim, dizer alguma coisa que glorifica a Deus, que não, mas Deus isso, Deus aquilo e tal. Mas o melancólico e o depressivo, ele tem um foco em si mesmo. Veja, se uma pessoa conta os seus feitos extraordinários, como esses superapóstolos, o foco está nelas mesmas. Ou nela mesma. Se uma pessoa foca os seus desprazeres em tom melancólico, ela também está focada em si mesma. Porque o deprimido ele está com excesso de si mesmo. O depressivo ele fez um mergulho dentro de si mesmo, que dependendo do estágio em que ele está, ele não consegue sair. Alguém tem que tirá-lo de lá. Então, veja que se uma pessoa se concentra nos seus feitos extraordinários, ela pode estar promovendo a si mesma. Se uma pessoa se concentra nos seus sofrimentos, ela também pode estar promovendo a si mesma. Eu recebi em uma outra igreja que pastoreei, eu recebi uma família que veio de uma congregação cristã do Brasil. Eu não sei, não conheço bem a prática dessas igrejas,
mas eu sei que, como nessas igrejas, as pessoas que usam a palavra, né, são pessoas, às vezes, que recebem ali, supostamente recebem a palavra na hora, então, obviamente, corre-se o risco de haver muitos ensinos ali sem muito embasamento bíblico. Nesta congregação, onde eles eram membros, havia uma super ênfase no sofrimento. Então, a mensagem, se verbal ou comportamental, eu não sei, mas a mensagem comunicada era o seguinte, que quanto mais sofrimento você tivesse, mais espiritual você era. Que a ideia era que, para exaltar a Deus, você tinha que descer na lama da humilhação. Então, nessa igreja, por exemplo, as pessoas oravam deitadas no chão, com o rosto no chão. As pessoas choravam enquanto oravam. Era quase que uma sessão de autoflagelo. E, obviamente, isso não demorou muito tempo para a conta dessa prática, dessa conduta chegar em termos emocionais. Essas pessoas chegaram extremamente doentes na igreja. Casamentos arruinados, uma hiper religiosidade ritualística, e foi aproximadamente 1 ano de trabalho de gabinete para trabalhar essas pessoas e recuperá-las, tanto do ponto de vista psicológico, quanto social e espiritual. Uma delas tinha como a sua maior glória o fato de que ela tinha passado por 29 procedimentos cirúrgicos no corpo. E ela tinha isso como uma glória comparada àquilo que o Paulo diz que ele traz no corpo as marcas de Cristo. Então, mas tudo isso era uma autopromoção. A diferença do Paulo, quando ele relata essas coisas, é que ele não traz no relato o tom melancólico. Ele não se gloria no sofrimento, pelo sofrimento. Ele se gloria no sofrimento pelos frutos espirituais que o sofrimento, governado pela graça, produz nele e através dele. Essa é a diferença. Então, quando ele fala que ele vai se gloriar nas suas fraquezas, ele não está louvando a fraqueza, ele não está exaltando o sofrimento como um masoquista. Não há doença aqui. O Paulo está praticando aqui, nesse compartilhar dele conosco, ele está praticando aqui aquilo que ele escreveu lá no capítulo 5 da Carta aos Romanos, quando ele diz que nós tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele começa a falar que a esperança, o caminho da esperança da glória de Deus é um evento escatológico. O caminho é o caminho do sofrimento. Por isso que ele diz lá aos Romanos, ele diz
que ele vai se gloriar. Nós nos gloriamos nas tribulações. Tá? Ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas por que, Paulo? Que alegria há em ser atribulado, em sofrer tribulações? Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Tiago vai repetir isso também quando ele falar lá na sua carta sobre o sofrimento. Então, o gloriar-se nas minhas fraquezas, o ter certo prazer no sofrimento, não traz aqui um tom melancólico de alguém que está querendo atrair a atenção dos outros para si. Mas aqui é falar das fraquezas para exaltar o poder de Deus que age nelas e através delas para produzir um efeito, produzir um fruto que jamais poderá ser produzido por outro meio, senão por meio do sofrimento governado e ajustado pela graça de Deus. Verso 6 ele diz, mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. Ele está dizendo que, caso ele contasse essa experiência aqui de uma outra forma, caso ele decidisse contar essa experiência na primeira pessoa, ele não seria louco porque ele não estaria narrando uma ilusão. Aqui há uma alfinetada aos superespirituais apóstolos de Corinto. Porque muito do que eles contavam de experiências, na verdade, era ilusão. E isso fazia deles, de fato, pessoas fora de si. O Paulo, se ele contasse, ele não estaria sendo louco porque a experiência realmente ocorreu. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Veja que interessante. De novo aqui, um paradigma para os nossos testemunhos, especialmente nossos testemunhos públicos. Porque aquela pessoa que vai dar um testemunho, aparentemente para a glória de Deus, mas ela dá os detalhes, né? Ela floreia a experiência. Na verdade, ela está promovendo-se a si mesma. E quando ela faz isso, ao invés de ela direcionar a atenção das pessoas para Deus, ela direciona a atenção das pessoas para ela mesma. Por isso que vão querer tirar foto com ela lá no final do culto. E é tudo que o Paulo não quer. Ele já tinha dito lá no capítulo 2 da primeira carta, quando ele disse assim, olha, eu não quis estar entre vós com palavras de sabedoria, com palavras de inteligência humana, mas só me propus uma coisa: Cristo e esse crucificado. E por que fiz isso? Ele diz lá, para que a vossa fé não repousasse no homem, mas no poder de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Ele narra essa experiência forçado pelos superapóstolos, narra na terceira pessoa, narra com certo distanciamento. E por que ele faz isso? Ele faz isso para que ninguém pense de mim além do que em mim vê
ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. É impressionante o entendimento que o Paulo tem acerca daquilo que é viver para a glória de Deus. E, de novo, nós voltamos àquela questão do sucesso, da lógica do sucesso. Porque não só ele tem essas experiências aí que são contrárias à lógica do sucesso humano, mas parece que ele mesmo, intencionalmente, deliberadamente, ele decide se abster delas. Ele decide não fazer uso delas. Porque o Paulo sabe que mesmo que ele conte isso com boa intenção de direcionar a atenção das pessoas para Deus, ele sabe da fraqueza humana e ele sabe que, no final das contas, ele vai atrair a atenção das pessoas para ele mesmo. Né? E é tudo o que o Evangelho não pretende. Né? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então a nossa atenção toda precisa estar voltada para esse Evangelho. Se a atenção for voltada para o José Ayrton, não vai produzir salvação. Porque por mais atraente, inteligente ou qualquer outro adjetivo que alguém tiver, ele não tem poder para salvar. Se uma pessoa haverá de ser salva, ela não será salva por eu contar para ela uma experiência extraordinária que tive com Deus. Porque a minha experiência não salva. É legal a experiência, mas ela não salva. Se experiência salvasse, aquela multidão que seguiu Jesus no dia de Pentecoste estaria enchendo a cidade. No final da vida de Jesus, não teria apenas 120 pessoas em Jerusalém. Porque multidões seguiram a Jesus. Multidões viram os sinais. E até mesmo os discípulos mais próximos tiveram experiências extraordinárias, como o Pedro, o Tiago e o João, que viram Jesus transfigurado. Eles eram para manifestar uma firmeza de fé que a gente só vai ver presente neles depois do Pentecoste. Antes, não. Então, experiências são bem-vindas, devem ser até desejadas, mas não deve nos iludir, seja para nosso próprio benefício, ou seja para produzir benefício em outros em termos salvíficos. Portanto, continua o Paulo, para que eu não me tornasse arrogante, e aí vem, né, o modo como Deus trata conosco. Para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. O que seria o espinho na carne? Aqui nós temos aquele silêncio escriturístico proposital. Porque se Paulo dissesse aqui o que ele quis dizer por espinho na carne, a expressão espinho na carne seria reduzida àquela experiência do Paulo.
Mas quando nós temos esse silêncio proposital das Escrituras, significa que ter um espinho na carne é a experiência comum de todos os crentes. Não sabemos qual seja a do Paulo, mas o que nós sabemos é que o espinho na carne tem um propósito. E é o propósito de manter os nossos pés no chão. É o propósito de nos manter em humildade diante de Deus. Então, o Paulo diz que foi dado a ele aí um espinho na carne. Esse espinho na carne aí pareceu a ele como um mensageiro de Satanás que o atormentava. Então, era algo muito ruim, muito limitador. E isso permaneceu com o apóstolo. Limitador serve aqui para uma exaltação ainda maior do poder de Deus. Porque ele vai dizer que quando ele está vivenciando a sua limitação humana, ou seja, quando estou fraco, então é que sou forte. Ele diz que o poder de Deus se mostra muito mais vigoroso quando eu estou desprovido dos meus próprios recursos. E isso aqui deve traduzir o significado de humildade, oposto de arrogância. A humildade nada mais é do que uma vida que confia e depende de Deus. Então, nada de super. Nada de super. Nenhum de nós é super crente. Nenhum de nós é super apóstolo. Como Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. E aí você deve encontrar, né, um eco dentro de você mesmo ao ouvir o apóstolo falar que foi me dado um espinho na carne. E com certeza você deve saber qual é o seu. Justamente aquilo que nos humilha, aquilo que revela nossa impotência, aquela questão que nós desejaríamos ter poder de solução e a gente não consegue, que às vezes a gente fica zangado com Deus porque Deus não ajuda. O Paulo diz, é justamente aí que o poder de Deus está se aperfeiçoando. Né? Então, ele diz aí que ele orou. E orar 3 vezes não significa 3 vezes. É um número redondo. Orar 3 vezes, pedir 3 vezes é pedir com perseverança. E a resposta que o Paulo recebeu de Deus é que o espinho na carne não seria removido. A resposta que ele recebe de Deus é graça. A minha graça te é suficiente. Olhar para a nossa fraqueza, para a nossa impotência, se nós não pudermos, com o mesmo olhar para o poder de Deus, a nossa impotência nos conduz à depressão.
à melancolia, ao espírito derrotista. Mas esse espinho na carne não foi dado para a nossa derrota. Ele foi dado para nós nos tornarmos mais dependentes de Deus e olhar mais para a graça de Deus, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante disso, Paulo toma uma decisão que ele já vem fazendo parte da vida dele, né? Ele já disse lá em cima, não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Já faz parte da vida dele. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. É uma lógica humana invertida. Nós não vamos encontrar essa lógica aqui em lugar nenhum no mundo. A lógica humana é sempre a de chegar a ser super. A lógica humana não é a de descer no sexto muro abaixo da cidade de Damasco. A lógica humana é subir. É se tornar cada vez melhor, mais produtivo, mais eficaz, mais eficiente, mais saudável. E essa lógica divina é uma lógica que nos faz descer, que é a lógica da graça de Cristo, né? Paulo disse no capítulo 9 aqui, no capítulo 8, que essa é a graça de Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. A lógica que ele já colocou em 2 Coríntios 5, 21, daquele que não tinha pecado, Deus fez uma oferta pelo pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é uma lógica, um caminho que conflita com os pensamentos humanos, conflita com o sentido, né? Aquilo que faz sentido para nós. Não é à toa que vira e mexe, nós crentes estamos em conflito. Conflito psicológico. Porque é o choque da lógica humana com a lógica de Deus. Por isso que, frequentemente, você vai encontrar pessoas dizendo, Deus, por quê? Por que eu? Porque não faz sentido. Agora o Paulo vai dizer o que caracteriza um apóstolo. E quando ele vai caracterizar um apóstolo, ele vai caracterizar também o que é ser crente. Dentro dessa lógica invertida, o que é ser crente? O Paulo vai dizer aí, tornei-me louco, vós me obrigastes a isso. Porque eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, ainda que eu nada seja. De fato, aí vem as características de um apóstolo. As características de um crente. As características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança. Aí está. O que caracteriza um crente? Aquela doutrina da reforma protestante, da perseverança dos santos. Para aqueles que gostam tanto de
falar de evidências, falar em línguas como evidência de ser batizado com o Espírito Santo e tantas outras evidências. A maior de todas as evidências é que o crente que foi introduzido pela fé a esta graça, na qual está firme, permanecerá firme, guardado nela pelo poder de Deus. Ou seja, ele vai perseverar. Ele vai vivenciar os seus conflitos com Deus. Mas desistir de Deus está fora de cogitação. Ele vai vivenciar angústias de não compreender os caminhos de Deus, as escolhas de Deus. Mas nada, nem altura, nem profundidade, nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principados, nem qualquer outra criatura pode arrebatar um crente das mãos de Deus. Essa é a característica. Por isso que o Paulo pode falar das tribulações, das angústias, das fraquezas. Por isso que ele pode relatar ali, olha, eu trabalhei muito mais do que vocês, olha o que aconteceu comigo, olha o que vem fazendo parte da minha história. Sem ser melancólico. Porque ele entende essa lógica de Deus na sua vida. E ele sabe que a principal marca do crente vai ser a perseverança. E os coríntios eram testemunhas, são testemunhas de que, apesar de todas as coisas pelas quais o Paulo passou, especialmente ali em Corinto, onde o sofrimento foi tão grande que o Paulo planejou abandonar a cidade. Não abandonou porque Deus falou com ele em sonho à noite, dizendo que tinha muitos discípulos naquela cidade para ele permanecer lá. E ele ficou lá um ano e meio. Então, os coríntios sabiam que a grande marca do apóstolo era a perseverança. E aí também os sinais, feitos extraordinários e milagres que seguiram a pregação apostólica, confirmando a sua pregação. Em que fosses inferiores às outras igrejas, o Paulo vai voltar àquele tema, né? Uma das acusações dos superapóstolos contra ele era que ele tinha recebido sustento de outras igrejas e não tinha recebido sustento da igreja de Corinto. E eles usaram isso que era um benefício. Esses superapóstolos usaram isso como algo ruim, no sentido de que Paulo desprezou a igreja, de que Paulo não amou a igreja, né? Eu disse na aula passada que há pessoas que são, por natureza, más intencionadas, em que elas vão fazer uso das suas fraquezas para usá-las contra você. E, às vezes, elas vão até mesmo usar coisas positivas em você para deturpá-las e usar contra você. É o que essas pessoas estão fazendo aqui na igreja de Corinto. Então, Paulo volta a esse tema com eles, né? Agora, já pela terceira vez, estou pronto a visitar-vos. Paulo está planejando a visita lá aos coríntios. Eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. E aqui está o argumento do Paulo, né? Por que ele despojou outras igrejas e não Corinto? Ele diz que vai continuar assim, inclusive, porque esse é o argumento dele, não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, foi por amor à igreja de Corinto que Paulo não decidiu não obter recursos financeiros deles enquanto lhes pregava o evangelho. De muito boa vontade, gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida,
Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? De qualquer forma, não fui um peso para vós, mas como sou hábil, vos apanhei com engano. Será que vos explorei por meio de algum daqueles que vos enviei? Eu instruí a Tito e enviei com ele outro irmão. Será que Tito vos explorou? Não vivemos pelo mesmo espírito, não seguimos o mesmo caminho? Ou seja, nem mesmo quando Paulo enviou mensageiros à igreja, quando ele não pôde estar com eles, nem mesmo esses mensageiros foram peso para a igreja, né? Pensais que estamos nos defendendo diante de vós todo esse tempo? É diante de Deus que falamos em Cristo. Amados, tudo isso que fazemos é para a vossa edificação, porque temo que, quando chegar, não vos encontre de modo que quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vós do modo como quereis me encontrar. Temo que, de algum modo, haja brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Paulo está pronto para a briga. Ele sabe que esses superapóstolos que tomaram posse da igreja não vão ceder facilmente. Então, ausente, o Paulo já era atacado lá na igreja, e ele entende que, mesmo presentemente, ele será atacado. Esse superapóstolo dizia, ele, quando ele escreve, ele é forte, mas quando ele está aqui, a sua presença é fraca. O Paulo já tratou disso lá no capítulo 10, e agora o Paulo está mostrando para eles que não, se precisar que eu seja tão forte, presente quanto eu sou por carta, eu vou ser. É o que o Paulo está dizendo para eles. Temo que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós e que eu lamente por muitos dos que anteriormente pecaram e que ainda não se arrependeram da impureza, imoralidade e libertinagem que cometeram. Então, ele volta a falar aqui de alguns assuntos que ele tratou lá no capítulo 5 da primeira carta e no capítulo 6, mas nem tudo, nem todas as coisas sobre aquele assunto foram resolvidas. E o Paulo agora pretende que presencialmente ele seja mais contundente aí no trato com essas pessoas. Se lá no capítulo 5 de 1 Coríntios ele diz, olha, eu em espírito aí estou junto com vocês e eu entrego esse sujeito a Satanás, se ele fez isso por carta, agora presencialmente ele vai fazer de modo objetivo. Esta é a terceira vez que vou visitar-vos pela declaração de 2 ou 3 testemunhas. Paulo está usando aqui o argumento do sistema legal de Israel, 2 ou 3 testemunhas confirmando a verdade. Já disse isso quando estava presente da segunda vez, e estando agora ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando voltar, eu não os pouparei, visto que exigis uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, e ele não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, embora tenha sido crucificado em fraqueza, ele vive, mas pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para conosco. Examinai a vós mesmos, e aqui várias vezes o Paulo faz isso, né? A necessidade de que o crente se examine a si mesmo, né? E a gente costuma orientar os irmãos a fazer isso na preparação para a ceia do Senhor, conforme ele recomendou lá no capítulo 11 da primeira carta, mas essa é uma questão, um exame que o crente deve fazer com constância, né? Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mas espero que reconheçais que nós não fomos reprovados. Pedimos a Deus que não causeis mal algum, não para que pareçamos ter sido aprovados, mas que façais o bem, embora aparentemos ter sido reprovados. Essa aqui é uma menção, de novo, né, àquela questão que ele tratou lá no capítulo 6,
onde ele pedia que os coríntios abrissem o coração para eles, porque eles estavam magoados. Alguns membros da igreja ainda estavam magoados com o Paulo. Porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Pois nos alegramos quando somos fracos e vós fortes. Oramos pelo vosso aperfeiçoamento. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que, quando estiver presente, não tenha de usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Então, Paulo vai mandar essa carta adiante dele mesmo, né, para a sua terceira viagem a Corinto, e ele tem esperança de que a carta já prepare o terreno para que, quando ele chegar lá, as coisas já estejam em ordem e ele não precise, né, enfrentar brigas, tumultos, como ele acabou de dizer. Mas as coisas não serão tão fáceis assim, né, de resolver ali na igreja de Corinto. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo, todos os santos vos cumprimentam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esta é a vitória maior sobre a vitória maior nessa nossa guerra espiritual, né? Essa batalha espiritual que começou lá no capítulo 10, ela termina agora aqui não só com a finalização deste bloco, tratando desse assunto, mas também serve para toda a carta. Tudo que o Paulo comunicou aos coríntios, desde a fundação da igreja, por meio das cartas que enviou também, especialmente esta, ele espera que os irmãos sejam maduros, tenham ânimo, pensem de modo concorde, né? Pensem de um mesmo modo, e que eles possam viver em paz. E isso será uma evidência de que o Deus de amor e de paz estaria no meio deles. O cumprimento aí é essa necessidade da saudação, né? Reconhecendo os irmãos em Cristo, e esse término aí com essa bênção apostólica, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo deve ser aí a grande síntese da vida da igreja, seja em termos dos relacionamentos interpessoais, seja do relacionamento da igreja com o seu Senhor também. Muito bem. Como eu disse, sobrou um tempinho aí para a gente conversar um pouquinho sobre esta carta ou sobre alguma questão dentro dela que você queira conversar um pouquinho comigo. Se não tiver, a gente pode encerrar a aula mais cedo hoje, porque não vai dar para eu começar Hebreus com você hoje, uma vez que a aula é bastante puxada para a gente recomeçar já perto do fim dela. Ô, pastor? Sim. O que era mesmo aquela janela 10 que o senhor se referia, da década dos 90? A janela 10 por 40 é uma... 10 por 40. Eu sempre ouvi isso, nunca fui atrás. É uma faixa territorial, né, onde estão os países mais pobres do mundo, né, o índice de desenvolvimento humano mais baixo, a miséria, né, mais intensa, e são esses países onde o custo de vida é muito elevado, né? Então, para a igreja enviar e manter missionários nessa região, fica muito caro. E também é uma região, assim, não é só... a dificuldade não é só o custo de vida, mas também a dureza, né, do coração ali. As pessoas ali não há conversões fáceis, né? E quem definiu isso? A junta? Ou de onde veio essa ideia? Não, isso é um estudo dentro do campo da missiologia, né? Não é de uma agência. Há um consenso, né, de que há essa faixa, né, que pega ali a parte da Índia, parte da África. Há um consenso de que
aquela janela, né, 10 graus, eu acho que a leste, 40 graus a oeste, alguma coisa assim, esse quadrado, essa janela, ali concentra, né, os países mais difíceis para serem alcançados com a fé cristã. Tá. Mas a dificuldade maior é isso, né? De um lado, o custo de vida elevado, e de outro lado, o retorno desse investimento que vai ser lento. Entendi. Ô, pastor, Sim, irmão Almir, estava com saudade do irmão. eu também. Boa noite. Boa noite. Aqui, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, no caso de Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Sim. Isso aí é a exemplo de Jesus. Jesus foi fisicamente tentado no deserto ou foi na mente, foi espiritual? Ou Paulo também é a mesma coisa, assim? Ele foi arrebatado em espírito, no caso de Paulo, né? Ele não sabe, ele não quis nos contar. Ele diz que só Deus sabe, no caso dele. Se foi uma experiência corpórea, né? Ou se ele foi arrebatado em espírito. Veja que o profeta Ezequiel, que foi chamado para o ministério profético, já estando no exílio, no capítulo 8 lá do livro, ele é transportado em espírito para Jerusalém, porque Deus quer dar a ele justificativas para ele poder consolar ou ensinar os que já estavam no exílio sobre as razões que levaram ao exílio. Então, o texto diz que ele é transportado em espírito, e ele diz que Deus pegou, né, uma trança do cabelo dele, né, e o levou até Jerusalém e começou a mostrar, ali no capítulo 8, começou a mostrar para ele o que estava acontecendo e que culminou no juízo divino em forma do exílio babilônico. O João, lá na ilha de Patmos, né, no capítulo 4 ali do Apocalipse, ele também diz, né, que ele recebeu um chamado do céu e ele foi arrebatado em espírito. O Paulo aqui, ele não quis contar para nós se essa experiência foi em espírito extracorpórea ou se foi uma experiência corpórea, né? Ele não deu esse detalhe para nós. No caso da provação de Cristo, ali é corpóreo, ali nós não podemos abrir mão de que toda tentação que Cristo sofreu, todo sofrimento foi corpóreo, né? Se nós caminharmos, né, para uma interpretação espiritual, além da gente estar cometendo um erro um erro assim hermenêutico, né? A gente ainda vai estar caindo dentro do gnosticismo, né? Que negava a realidade do corpo de Jesus. E para nossa salvação, não foi apenas necessária a encarnação, dele realmente vestir a nossa roupa. Era necessário que ele fosse tentado em todas as coisas que nós somos tentados. Como o autor de Hebreus diz lá no capítulo 4, verso 15, né? Que ele foi tentado em todas as coisas, a diferença é que ele não pecou. A outra coisa, pastor, o senhor falou aí do texto aí do super apóstolo, né? Uhum. Tem um vídeo, e isso já tem um tempo já que eu vi esse vídeo na internet, e não foi fazer igual, não é fake news, não. Uhum. Acho que não tenho certeza, mas que na África tinha um pastor lá, e ele se considerava tão santo, que eu não queria ser membro da igreja dele, não, e nem ser diácono dele. Vou explicar por quê. Ele pegava, ele se sentia tão santo que ele não podia caminhar andando
no chão da igreja. Os diáconos dele tinham que ficar assim de cócoras e fazer como se fosse um tapete humano para ele passar em cima até chegar no púlpito. Que legal, é uma boa ideia. Aí eu falei, mas Vou eu não quero fazer ser isso na minha diácono, igreja. não. Aí eu falei assim, jamais vou querer ser diácono dessa igreja aí. Achei legal a ideia. Isso aconteceu, verdade. Eu fiquei espantado de ver como existem pessoas Aham. que submetem a uma coisa dessa totalmente fora da lógica da Bíblia, do ensino de Cristo, né? Ele sendo Deus, não teve por usurpação e ser igual a Deus, né? Sim. E às vezes tem um ser humano que quer ser mais do que Deus, não quer nem ser igual. Sim, sim. É aquela lógica humana, né? E não temos aí exemplos tão absurdos como esse. Às vezes, nós temos questões menos absurdas, mas que caminham na mesma direção, né? Que é essa questão da autopromoção, né? Plataformas, às vezes, plataformas de igrejas, assim, às vezes se tornam um verdadeiro desfile de vaidades, né? Então, é bem assim, é necessário que a gente vigie por nós mesmos e também esteja atento, né, a esse tipo de autopromoção, que aí desconfigura-se a questão da espiritualidade da igreja naquilo que ela faz. Pastor, obrigado pela explicação. Né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu acho que hoje, pastor, nós vamos terminar a aula um pouquinho mais cedo. Então tá. Então devolvo para você, Marta. Acho que nós agradecemos ao pastor por nós termos, assim, aprendido um pouco mais, assim, de Coríntios, né? Então, na próxima semana, irmãos, vamos começar a estudar o livro de Hebreus, né? Hebreus. E aí, como está tendo aula, então, com certeza vai ser bem proveitoso para todos. Boa noite, bom descanso, boa semana. Que Deus conduza a vida de cada um de vocês.